Corporate Business. O Corporate Business, como sabe, é um programa mensal criado aqui no canal A Cor do Dinheiro em parceria com a Betocnet. O que é que nós fazemos? Temos a ambição de lhe trazer a melhor, imagine só, a melhor informação financeira fiscal. Ora, e é o que fazemos aqui todos os meses. Este mês, o assunto, o tema é obrigações declarativas. O que é isto, obrigações declarativas? Bem, informação empresarial simplificada. Diz-lhe alguma coisa? Pronto, vamos lá. Prestação de contas. Bom, está a ver. É isto que nós estamos aqui a tratar hoje. Temos, como sempre, o José Pedro Farinha, o CEO da Betocnet. Temos connosco o Presidente da Comissão de Normalização Contabilística, já vamos saber o que isto é, e temos também connosco a Presidente da Apotec, como sabe, é o comentador residente aqui no programa, a Isabel Cipriano. E antes de irmos ao programa, eu já lhe vou explicar como é que inclusive você pode interagir connosco para nos ajudar, vamos ao Vox Pop. Venha daí. Eu acho que devia ter outro tipo de utilidade. Desde logo, há uma questão que está pendente junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que tem sido posta pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que é, na IES, conforme existe um controle de que todas as empresas têm um contabilista certificado e que não podem entregar a sua informação financeira sem que seja validada pelo contabilista certificado, também, na nossa opinião, deveria haver um controle sobre as empresas que necessitam que tenham as suas contas auditadas por um revisor oficial de contas e que seja colocado o número de contribuinte desse revisor de contas na respectiva IES. Por outro lado, a autoridade tributária tem havido um tratamento mínimo relativamente à informação que é prestada pela empresa, pelo contabilista certificado, relativamente ao trabalho do auditor do revisor oficial de contas. Não se compreende que uma empresa que entregue um IES em que diga que as suas contas não foram certificadas quando deveriam de ser, ou que incluem reservas, que a autoridade tributária tem uma atitude passiva. Porque essa informação, penso que era uma informação muito relevante para o controle da informação financeira da empresa por parte da autoridade tributária. Bom, já sabem então o que é que estamos aqui a falar, não é? E já agora, antes de irmos ao programa em si, quero só recordar que nós temos aqui um link por baixo, onde você pode votar, porque fazemos uma pergunta, aliás, eu vou pedir precisamente para porem o gráfico no ar, e falarmos da pergunta. Ainda não temos gráfico no ar. E a pergunta, bom, daqui a pouco, cá está. Para além da informação à autoridade tributária, considera que a informação empresarial simplificada tem utilidade para outros fins? Já temos pessoas aqui a votarem, eu nunca pensei nisso em 7,3, não 18,2 e sim 54,5. Bom, não se esqueça, tem aqui o link que você pode ir votando ao longo do programa. E vamos passar já aqui para o José Pedro Farinha. José Pedro, porquê é que estamos a tratar disto aqui? Eu sei que para quem é contabilista certificado e especialista na matéria do outro lado, isto não tem problema nenhum. Mas como estamos a falar para um universo que é muito heterogéneo, nomeadamente pequenas e médias empresas, isto é muitíssimo importante. Porquê é que estamos a tratar o tema hoje? Então, bom dia antes de mais e obrigado. Porquê é que estamos a falar da IES, a famosa informação empresarial simplificada, que nós brincamos dizendo que é complicado? Exato. Porque, na verdade, o que nós estamos a falar é de contabilidade e é sempre disso que nos esquecemos de falar de contabilidade. A informação empresarial simplificada, quando foi no início, em termos teóricos, fazia todo o sentido, porque ela permite, basicamente, que se consiga fazer o registro das contas de uma forma standardizada, portanto, a famosa prestação de contas e o depósito das contas no conservatório, permite responder a uma série de inquéritos do Instituto Nacional de Estatística também na mesma declaração, ainda entregar informação relevante que anteriormente eram anexos da própria declaração de IRC, informação relevante para a autoridade tributária, para efeitos de controle, e ainda informação dos dados contabilísticos para o Banco de Portugal. E portanto, se nós pegarmos nestes 4 objetivos da IES, a IES era uma coisa espetacular. Mas o que é que acontece? Acontece que
muitos dos empresários, muitos dos contabilistas, muitos dos preparadores da informação também se esqueceram do que é isto da prestação de contas. E, portanto, e aqui o professor José Rodrigues até poderá confirmar isso melhor que eu, pela sua atividade profissional enquanto revisor, que é, esqueceram-se de fazer anexos às contas, demonstrações financeiras completas, porque assumiam que preencher alguns quadros da IES era suficiente para prestar contas, e não é. É suficiente e interessante para termos contas comparativas, e hoje há várias entidades a vender informação que é retirada das bases de dados alimentadas pela IES e que são muito úteis para fazer benchmarking e para analisarmos a concorrência, mas que não são prestação de contas. Não é? E até há aqui uma preocupação que nós temos chamado a atenção aqui várias vezes, que isto da prestação de contas vai muito além de depositar as contas no conservatório. E é isso que importa referenciar aqui. Por exemplo, todas as empresas que têm o website devem divulgar no seu website o relatório gestão, que inclui as contas e o anexo às contas. E eu pergunto, então, e os que só fazem IES vão ter lá o quê? Um print da declaração fiscal da IES? Portanto, começa a não fazer sentido. Na minha opinião, faria sentido que a IES pudesse levar em anexo o relatório e contas para a conservatória, para quem quiser pedir uma certidão e ter acesso a isso. Depois tem a ver com os vários regimes contabilísticos que temos, e, portanto, nem de propósito, há bocadinho conversávamos aqui antes do programa sobre o SNC e os ISNCzinhos, eu vou deixar para quem realmente sabe disto. Mas Sistema Nacional. Sistema de Normalização Contabilística. Assim é. E depois existe o Sistema de Normalização Contabilística para as pequenas entidades e para as microentidades, e ainda há aqueles que acham que SNC significa sem nenhum controle. José Azevedo Rodrigues, diga José Rodrigues, como eu expliquei há bocadinho, o professor José Azevedo Rodrigues é o Presidente da Comissão de Normalização Contabilística, portanto é a pessoa certa para falar disto. O que é que ia acrescentar ao que o José estava a dizer? Não, além, o José Farinha estava a falar dos SNCs das pequenas entidades, das microentidades, mas ainda há também das entidades do setor não lucrativo. Há 4. Há 4 diplomas ou instrumentos. E cada um tem especificidades próprias. Cada um tem especificidades, o que está num não está nos outros, portanto é muito habitual termos de estar muito atentos, sob pena de estarmos a incumprir com... Como o José Azevedo Rodrigues está na normalização contabilística, portanto, é quem pensam isto e fazem sugestões. Estas críticas que o José Pedro Farinha estava a fazer têm sentido? Tem todo sentido, portanto, porque temos que atender a que vivemos num período diferente, a economia está diferente, as pessoas estão diferentes, a tecnologia está diferente, o mundo está diferente e, portanto, nós continuamos ainda com alguns princípios muito tradicionais e clássicos em termos da contabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer duas coisas. A primeira, portanto, é, de facto, mudar o mindset sobre a contabilidade. Porquê? Porque, normalmente, a contabilidade preocupa-se muito, ou a teoria contabilística preocupa-se muito na produção da informação. Hoje isso tem que ser considerado um meio, não um fim. Claro. Uma informação que eu produzo, que ninguém lê, não serve para nada. Portanto, é o tratamento da informação e a utilidade que ela tem. Exatamente. E, de facto, aquilo que o José Farinha estava a dizer, portanto, centrou-se nas duas grandes áreas onde, efetivamente, nós temos que agir, que é, na prática, na chamada prestação de contas, não é? E no IES, que normalmente as pessoas, e grande parte das pessoas, confundem que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A prestação de contas está prevista no Código das Atividades Comerciais e deve ser cumprida até 30 de março ou 30 de maio, portanto, consoante a entidade tenha ou não participações. O IES é agora, portanto, no mês de julho, que à partida tem que ser entregue para outras finalidades. Portanto, primeiro, acho que devemos separar. Mas quando eu admito que grande parte não tenho esses dados, mas iremos procurar fazê-lo em sede da Comissão de Normalização Contabilística, eu admito que grande parte das pequenas e médias empresas, não é? Portanto, entregam e lavam as mãos, porque está a minha obrigação cumprida. Portanto, o que efetivamente é muito limitativo hoje como objetivo da informação contabilística. Mas é essencialmente aí que estão os maiores problemas. Eu acho que a grande problemática está muito no chamado SNC, que foi pensado num momento histórico
em termos europeus e em termos portugueses. E eu lembro-me, na altura era bastonário da Ordem dos Revisores, não é? E um dia aparecemos no Conselho Diretivo, não era bastonário, era membro do Conselho Diretivo, só fui no mandato seguinte. O meu colega, que por acaso também foi presidente da Comissão de Normação Contabilística, António Monteiro, na altura era bastonário, e eu lembro-me que num determinado dia, não é, apareceu-nos uma notícia na Ordem a dizer assim: vão acabar com as contabilidades das pequenas e microempresas. Que havia um diploma, e digo-vos de quem, do CDS, e penso que associado com o Bloco de Esquerda, em que queriam acabar com a contabilidade das micro e pequenas empresas. E eu diria, isto em Portugal, e vocês sabem, é, digamos, o maná, porque as médias empresas vão-se todas cindir, como se diz na gíria, vão-se todas transformar em microempresas. Exatamente. E o que significa que quer o bastonário da Ordem dos Revisores, quer o bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados na altura, o Domingos Azevedo, nessa altura juntaram-se. Não era muito habitual juntarem-se, mas nessa altura tiveram que se juntar. E então houve um compromisso, porque o diploma já estava pronto, eu vi o diploma, já estava pronto, proposta do CDS, e, portanto, houve um compromisso. E o compromisso foi fazer aquilo que é, em nosso entender, uma pequena aberração, não é? Que é entender que uma contabilidade mais simples é uma contabilidade com uma norma mais pequenina, que é uma coisa esquisita, não é? E aí apareceu a contabilidade, a norma das pequenas entidades e das microentidades. Isso tem que ser revisto, porque os conceitos são diferentes, não é? Eu dou um exemplo muito simples. Uma microempresa tem um investimento no imóvel, não é? Chama-lhe ativo fixo tangível. Uma empresa normal tem investimento no imóvel, chama-lhe propriedades de investimento. Estamos a falar da mesma realidade. Isto não é compreensível. Ou seja, um empresário que por acaso tenha duas empresas, uma numa situação e noutra, acaba por olhar para as suas contas e diz assim: epá, este contabilista é louco, com certeza. Porque na realidade... Mas são as normas. Exatamente, mas só que o contabilista tem que cumprir com as normas. Não é? Portanto, estamos a pensar, de facto, em rever isso com alguma profundidade. Isabel, porquê é que isto acontece? Porquê é que isto ainda se mantém? Porquê é que as alterações não foram consagradas na lei? Bom dia a todos e obrigada. Parabéns, Camilo, porque este tema é de oportunidade e termos connosco aqui um ex-bastonário da Ordem dos Revisores, professor universitário e atualmente presidente da Comissão de Normalização Contabilística, é de louvar e de agradecer. E uma das razões é precisamente a Comissão de Normalização Contabilística, que teve o cargo de vacatura de presidente anos e anos e anos e anos. A contabilidade, para funcionar, tem que ter uma comissão forte. Não há uma comissão forte sem presidente. Sim. E sem meios para exercer as missões que estão acometidas em lei à Comissão de Normalização Contabilística. Essa é uma das razões. A segunda razão é, de facto, nós temos um país fantástico à linha d'água e esquecemos que temos um país em interior. As assimetrias empresariais, de natureza empresarial, social, refletem-se nos registros contabilísticos, nas demonstrações financeiras, na realidade das empresas, na forma como até o negócio é projetado em termos de planeamento. Portugal hoje é diferente. Eu estava presente quando essa brilhante ideia surgiu de dispensar a contabilidade ou assimilar tudo, com a desculpa, que é hoje a desculpa que suporta a IES, de reduzir gastos de contexto. Ora, os gastos de contexto, como todos nós sabemos, porque hoje já todos nós temos essa percepção, antes não tínhamos, não vêm da contabilidade. É verdade. Vêm da burocracia chamada fiscalidade. E está-se a tentar tirar as culpas para cima. Sempre para a contabilidade. Portanto, parabéns, Sr. Presidente, bom trabalho e boa sorte na condução daquilo que são os desafios que esta Comissão tem pela frente. Pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Presidente da Comissão de Normalização Contabilística, o setor não lucrativo tem de facto uma norma própria. A Apotec rege pela norma do setor não lucrativo, como não podia deixar de ser. Mas não é o facto da Apotec, é o facto da expressão que o terceiro setor tem atualmente no contexto económico e social português, que já é de extrema relevância. Aquilo que há pouco estávamos aqui a referir, da necessidade de adequar a prestação de contas, a informação que é prestada, tem que contemplar essas múltiplas realidades. São duas coisas diferentes. Não, isso não quer dizer que tenhamos de ter normativos distintos, não, porque a base da contabilidade é só uma. E eu lembro-me na altura
porque há aqui uma baliza política e económica muito grande, estávamos no período da última visita da Troika em casa, em que um dos pilares com que foi anunciado a melhoria ou a suposta retoma da economia portuguesa, que não veio a ocorrer, seria a reformulação da Comissão de Normalização Contabilística, a introdução do novo SNC, o Sistema de Normalização Contabilística, a reforma do IRC com menos ingerência na contabilidade, vai-se aprovar cada vez tem mais. Portanto, estes seriam 3 pilares fundamentais. Sim. Que não se vieram a ocorrer nem a verificar. José Pedro, porquê é que isto até agora, porquê é que não se fez essa alteração? E porquê é que essas sugestões que a Isabel está a fazer, que toda a gente discute no meio contabilístico, porquê é que isto ainda não está adotado? Eu até acho que é mais grave que isso. Porque, na verdade, nós fomos nos acomodando ao cumprimento de obrigações fiscais e fomos adaptando a tecnologia ao cumprimento de obrigações fiscais, todas elas obsoletas, e a IES tem muitos anexos que não servem para nada, mas que têm que ser alimentados. E depois temos uma não alteração do pensamento de quem prepara as contas e de quem vê as contas. Para já, quem vê as contas tem que perceber que a contabilidade não é para pagar impostos. O Estado é um dos stakeholders, é uma parte interessada nas contas, mas o mais interessado é o dono do negócio. Claro. Eu quero saber se posso investir, se me posso financiar, se posso dar crédito a clientes, se posso contratar pessoas. Eu tenho que conhecer as minhas contas. Logo, não é compatível que eu possa analisar a informação e a informação do mercado em setembro do ano que vem. Portanto, não faz sentido que nós temos que aprovar contas até março e que as contas sejam depositadas até meio de julho, que depois ficam disponíveis em agosto. Ou seja, quando aquilo for utilizável, já praticamente está desatualizado. E o que assistimos, graças a esta burocracia muito mal organizada, é uma constante pressão sobre os preparadores de informação, portanto, os contabilistas, que se veem muitas vezes até obrigados a fazer algo completamente errado, que é pedir adiamentos de prazos. Eu não consigo entender, e todos os meus colegas me vão criticar, atenção, porque é que a IES não é entregue em abril. Pois, aliás, é uma crítica que tu fazes constantemente. Porque quando nós começámos a trabalhar, né, eu tenho este ar jovem, mas já não sou assim tanto, né, quando eu comecei a trabalhar, fazíamos declarações fiscais, a modelo 22, que era complexa, com muitas páginas, muitos anexos, feita com caneta e papel químico para facilitar o duplicado. E entregávamos tudo em maio e ainda tínhamos tempo para ir de férias. Em junho íamos de férias, não é? Era o mês preferido dos contabilistas. Entregávamos presencialmente. Presencialmente. Íamos para filas. Íamos para filas. Exatamente. Como é que agora, com tanta tecnologia, só conseguimos entregar a IES, que não tem mais informação que tínhamos antes, em julho? Em julho. Portanto, está tudo errado. Mas porquê é que tu achas que acontece isto? O setor acomodou-se? O Estado não está para se chatear? Não, a crítica não é ao setor, porque o setor tem que jogar com as cartas que tem, não é? Não, mas quando eu digo acomodou-se no sentido de aceitar aquilo e não tem feito pressão para a mudança, é nesse sentido. Talvez a pressão para a mudança não vá no sentido certo, porque vamos sempre no sentido de facilitar a vida, e percebe-se, porque tu estás com a casa a arder, tens que apagar o fogo, né? Portanto, vamos sempre no sentido de facilitar a vida a quem trabalha, e percebe-se isso, mas o problema está antes. Esta informação, de facto, tem que ser simplificada, mas simplificada para que esteja disponível mais cedo, para que se possa fazer com menos custos, mas nunca para dispensar informação que é relevante para que os outros suportem as decisões. A contabilidade serve para nós dentro de casa, mas serve para todos os outros que trabalham connosco. Claro. Clientes, fornecedores, bancos, exatamente. Isabel, vocês na Apotec, isto é uma preocupação que nós temos falado aqui frequentemente, que é a informação tem que estar disponível. Não é só para aquela empresa, é para a concorrência, é para o setor, é para todos os stakeholders, não é, que se podem vir a relacionar com aquilo. Se a informação não estiver disponível, nós nem sequer sabemos como é que as empresas estão a comportar, como é que as coisas estão a correr. A questão aqui é interessante porque a prestação de contas, tal como foi referido no Código das Sociedades Comerciais, é responsabilidade dos órgãos de gestão. Sim. Mas como foi transformada para a IES, não é o empresário, não é o órgão de gestão que entrega a IES, é o contabilista. É o profissional, com a sua senha. E isso não é porque o profissional seja menos ou mais capacitado, ou porque lá atrás todos nós às vezes até fazíamos marcação na repartição de finanças e levávamos uma série de modelos 22, só que não íamos só com uma, não íamos correr esse risco. O que é que se passa hoje? Hoje, e vou dar um exemplo, não no campo do IRC e no IRS, que é para todos podermos visualizar a grande figura disto tudo, o contabilista, o Estado transferiu para a esfera dos profissionais e, neste caso, para a esfera dos contabilistas, responsabilidades suas. Porque é que o IRS hoje pode ser automático? Podem agradecer aos profissionais que trabalham na área.
Somos nós todos os meses que carregamos as declarações das retenções na fonte. Claro. As declarações das retenções das rendas do senhorio. Que ficam disponíveis. O SAFT da faturação, que depois vai para a componente dos 250 euros das despesas gerais e familiares, que aparece assim no IRS. Portanto, todo um trabalho que era pertença da AT em fazer a sua recolha e introdução, transferiu para os profissionais e para as empresas. Okay? Ora, os profissionais têm hoje muito mais trabalho do seu lado, com recursos que não dependem só deles, dependem de uma coisa fantástica, Portal das Finanças, que serve também para a IES. O Portal das Finanças não tem o acesso para empresas e para profissionais. É um acesso geral. Já foi ver se recebeu o seu IRS de reembolso? Ainda não. Não vá. Deixa os profissionais que têm que entregar o modelo 22 até 31 de maio cumprirem com a sua obrigação. Pois. Porque é a mesma coisa querer passar a ponto 25 de Abril, em dia de trânsito, e, está bom, vamos à praia. Quando vimos, queremos regressar todos ao mesmo tempo, porque vai haver um jogo naquele dia e nós queremos estar a vê-lo, e não conseguimos chegar a casa a horas para ver o jogo, ao café, ao sítio que o valha. Portanto, quando temos as datas, os sistemas não colaboram. E é impossível colaborar, porque a afluência é muita. E depois disso, crashou isto e crashou aquilo. Agora, o que é que se pode fazer aqui, que é a solução? Não importa apontar só as causas. Fazer um investimento por parte do Estado daquilo que vem sendo pedido e muito para uma prestação de contas real, adaptada àquilo que é a aprovação de contas das Assembleias Gerais, que não corresponde exatamente àquilo que é a IES. Há aqui nuances, porque a IES acaba por ser a prestação de contas não da empresa, mas a prestação de contas na ótica das finanças. E agora aqui começam todos os outros problemas que temos para a frente, que é, nós temos taxonomias contabilísticas, vulgo plano de contas, mas nós temos um sistema da Autoridade Tributária e Financeira que resolve ter taxonomias fiscais. Estado 4.0. Partimos de base data para base data. Então, se nós já temos uma base data contabilística, que necessidade é que temos de estar a transformar aquilo numa base data fiscal? Burocracias. E complica o sistema. José Pedro Rodrigues, quando é que poderemos esperar estas alterações? Nós tomámos posse, ou entre aspas, não tomámos posse oficial ainda não tomamos, estamos a aguardar que o Governo marque, mas nós iniciámos esta nova comissão, este novo Conselho Geral, no dia 22 de fevereiro deste ano. Portanto, tivemos que prestar contas, mas prestámos contas atempadamente, até março do ano passado, ou seja, de 22, da equipa, sendo que uma parte significativa da equipa se mantém. E elaborámos um plano de ação, eu diria um mini plano estratégico. Mas quando é que podemos ter as primeiras alterações? Nós, à partida, vamos começar, portanto, digamos, a Comissão de Normação Contabilística tem 2 comitês, portanto, é o Comitê Empresarial, que é responsável pela parte que estamos a falar, do SNC, e tem o Comitê Público, que tem a responsabilidade pelo chamado SNC-API, não é? Ambos os normativos vão ser revistos. O primeiro, pelas razões que estamos aqui a apontar, o segundo, porque iniciou-se em 2018 e, à partida, 4 anos. Quem está daquele lado quer saber de prazos. Qual é a sua expectativa? Nós vamos ter a primeira. Nós temos um documento que foi já trocado com a equipa do Comitê Empresarial, portanto, nós vamos ter a primeira reunião de definição de calendários na primeira semana de junho, portanto, significa que na prática nós iremos definir o nosso calendário em função, logicamente, da disponibilidade. Há aqui um aspecto importante. Mas temos de ser rápidos, estamos no fim do programa já. Sim, mas um aspecto muito importante. A CNC tem um problema, que não tem equipas técnicas, só tem representantes das entidades. Okay. E, portanto, isso é altamente limitativo, porque na realidade nós não temos uma equipa que se pudesse agora alocar, digamos, de forma intensiva a determinadas iniciativas. Com a maior rapidez. Antes de irmos ao José Pedro Farinha para nos esclarecer aqui mais 1 ou 2 pontos, deixe-me só fazer o update do gráfico. A pergunta, como sabe, é, para além da informação à autoridade tributária, considera que a IES tem utilidade para outros fins? Nunca pensei nisso 33%, não 13% e sim 53,3%. José Pedro, para finalizar, estas alterações não deviam ser mais rápidas?
Deviam, mas, tanto como a Isabel disse, e bem, e o Sr. Presidente da CNC acabou de chegar, né? Acabou de chegar, e é muito bom que a CNC seja dotada com meios suficientes para que possa fazer isso e para que possa fazer outra coisa que nunca fez. Quando o SNC entrou em vigor em 2010, estava previsto um mecanismo de enforcement, ou seja, um mecanismo de fiscalização, se as empresas estavam a adotar bem as normas contabilísticas. Sim. E estavam a fazer bem a contabilidade, pois. Que é diferente de preencher bem declarações fiscais. E eu espero, sinceramente, enquanto profissional da área, que isso aconteça de uma vez por todas. Que vá para a frente. Que vá para a frente, para que nós tenhamos realmente informação que seja útil e para que todos possamos começar a pensar em contabilidade que nos consiga mostrar o caminho para a frente e que não andemos aqui a olhar para o espelho retrovisor a ver o que é que aconteceu, mas muitas vezes já tarde, com informação incompleta, sim. Muito mal desenvolvida. A grande preocupação de quem está nos negócios é olhar para o para-brisas, não é para o retrovisor. Não é? Exatamente, e conseguirmos perceber exatamente o que é que estão nas contas, nas nossas e nas dos sim. Outros. Não é? Portanto, se tu hoje uma empresa te convidar para fazer um programa novo, tu queres saber se essa empresa tem condições de manter o programa no ar e de conseguir pagar durante algum tempo, senão, em vez de ganhares alguma coisa, estás a investir o teu tempo no cavalo errado, desculpa a expressão. E portanto, as contas são o melhor meio para fazer essas análises. Uhum. E para isso é importante que a contabilidade seja bem feita e que as normas prevejam esse caminho. Porque hoje em dia, eu até costumo brincar com isto, que temos aqui um país cheio de startups, mas chega aqui um investidor internacional que quer investir numa startup, pede contas e o empresário diz, não, porque eu quis poupar no contabilista e tenho a norma das microentidades, não tenho nada para lhe mostrar. Exatamente. É só absurdo. Sim, não faz sentido nenhum. Zé Pedro, antes de irmos ao... Já temos programa para o próximo mês? Não, ainda vamos. Ainda não. vamos analisar. Mas temos uma coisa, como uma vez estamos aqui a falar, a melhor informação financeira e fiscal, nós também estamos aqui para o ajudar. E, portanto, todos os meses deixamos ficar aqui o e-mail para o caso de você ter dúvidas e poder escrever aqui para o pessoal da Betocnet. José Pedro, qual é o e-mail? corporatebusiness@betocnet.com. Bom, já sabe, se tiver dúvidas, escreva mesmo, que este pessoal é super eficiente. Quanto ao resto, quero agradecer ao professor José Pedro Rodrigues, à Isabel Cipriano e ao José Pedro Farinha. Nós voltaremos no próximo mês. Fique bem. Este é o Corporate Business, a melhor informação financeira e fiscal. Muito obrigado. Tenham um grande fim de semana.